quantidade de movimento e impulso. Então, o que é a quantidade de movimento de um corpo? É representado pela letra Q maiúscula, também conhecida como momento linear. Quantidade de movimento Q é uma grandeza vetorial, está relacionada com a inércia do movimento. A quantidade de movimento Q é igual ao produto da massa pela sua velocidade v. Q de quantidade de movimento é igual a massa vezes velocidade. A quantidade de movimento Q tem a mesma direção e o mesmo sentido da velocidade vetorial. Um corpo de massa m, velocidade para a direita, e a quantidade de movimento também para a direita. Então, novamente, quantidade de movimento ou momento linear, lembrando que a quantidade de movimento é representada pela letra Q, e a equaçãozinha, então, quantidade de movimento Q é igual a massa m vezes velocidade v. A quantidade de movimento Q é um vetor, e tem a mesma direção e o sentido da velocidade. Aqui o corpo de massa m com velocidade v na horizontal para a direita, e veja bem também que o vetor quantidade de movimento também é na horizontal e para a direita. Então está aqui representado a quantidade de movimento Q tem a mesma direção e mesmo sentido da velocidade vetorial. Então a equação é bem simplesinha. A quantidade de movimento é igual a massa vezes velocidade. A massa é quilo e a velocidade é metro por segundo. A unidade de quantidade de movimento é quilograma vezes metro por segundo. O impulso, bem sugestivo, né? É representado pela letra I. O impulso I de uma força constante, aquela força que nós estudamos nas leis de Newton, ela aparece aqui novamente. Então, o impulso I de uma força constante que age num corpo no intervalo de tempo ΔT é dado por essa formulinha. Impulso é igual a força vezes ΔT. Então, o que é I? Impulso da força que atua durante o intervalo de tempo. O impulso I é igual a força vezes ΔT. Agora, como que cai em exercício? Para o mesmo impulso, como a força está multiplicando, em física, quando a gente multiplicar duas grandezas, aqui a grandeza F está multiplicando pela grandeza ΔT, significa que elas são inversamente proporcionais. Então, se o tempo aumentar, a força diminui. Força é inversamente proporcional ao tempo. Se o tempo aumenta, a força diminui. Se o tempo diminui, a força aumenta. Um corpo de massa m desloca-se com velocidade vetorial no instante t1, tem velocidade v1. Atuando uma força, nós vimos que a força vai aumentar a velocidade. O vetor v1 ficou maior, adquirindo intensidade como vetor v2. Então, quando a força atua na mesma direção e sentido da velocidade, o momento da velocidade aumenta. E nós vimos que a grandeza física capaz de variar a velocidade do corpo é a aceleração. A aceleração é igual a velocidade final menos velocidade inicial, dividido por ΔT, que é o intervalo de tempo. Isso aqui é só demonstração, precisa saber essa demonstração aqui não. Então, nós vimos que força é igual a massa vezes aceleração. Mas o que é aceleração? Velocidade final menos velocidade inicial, dividido por tempo. Então, o tempo está dividindo, vai passar o quê? Multiplicando. E o que é força vezes tempo? Impulso. Então, isso aqui é o impulso. E o que é massa vezes velocidade? Quantidade de movimento. Então, massa vezes velocidade 2 é a quantidade de movimento da partícula que tem velocidade 2. Massa vezes velocidade 1 é a quantidade de movimento da partícula que tem velocidade 1. Veja bem que a massa é constante. Então, o que diz o teorema do impulso? Esse aqui é o impulso. Força vezes tempo é o impulso. O que o impulso é capaz? Ele é capaz de variar a velocidade ou a quantidade de movimento de um corpo. Se você impulsiona uma bola, dá um chute numa bola, você impulsiona uma bola. Ela aumenta a velocidade de zero, que é o repouso, com velocidade maior que zero. Então, aqui, quando você chuta uma bola ou dá um saque numa bola de vôlei, né? Você aplica uma força durante o intervalo de tempo. Depois a bola sai do seu pé ou da sua mão. Aí ela partiu do repouso e adquiriu velocidade v. Então é correto. O impulso varia a quantidade de movimento de um corpo. Então, força do pé vezes ΔT sobre a bola é igual à variação da quantidade de movimento da bola. A quantidade de movimento final da bola é massa vezes velocidade final da bola. A quantidade de movimento inicial da bola, massa vezes velocidade. Então, o que é impulso? Força vezes tempo. Então, força vezes tempo é igual a massa vezes velocidade final menos velocidade inicial. Ou seja, o impulso varia a quantidade de movimento. Então, por que varia a quantidade de movimento? Porque variou a velocidade. Então, o que é impulso? Força, Newton vezes segundo, que é tempo. Força em Newton, tempo em segundo. Então, unidade de impulso, Newton vezes segundo. Unidade de força, nós já vimos nas leis de Newton, é Newton, tempo. Em cinemática, é segundo. E ΔQ é chamado de variação da quantidade de movimento.
O que é a quantidade de movimento? É a massa em quilograma vezes a velocidade em metro por segundo. A massa é dada em quilograma, V final, velocidade final em metro por segundo, V inicial, velocidade inicial em metro por segundo. Exemplos e aplicações. A força que a jogadora de futebol aplica na bola faz com que ela seja impulsionada em determinada direção. Então, quando você dá um chute numa bola, ou um saque na bola de vôlei, ou lançamento de uma bola de basquete, você aplica uma força um certo intervalo de tempo. Essa grandeza, que é a multiplicação da força por intervalo de tempo, é o impulso. Então, impulso é força vezes ΔT. Aqui está mostrando que aplicou-se uma força de 500 newton durante 0,1 segundo. Então, qual é o impulso? Impulso é igual a F vezes ΔT. O F é 500 newton, o ΔT é 0,1 segundo, então 50. 500 vezes 0,1 dá 50, a unidade é newton vezes segundo. Primeira questão, né? Uma força de 14 newton atuando sobre um objeto em movimento altera a sua quantidade de movimento. A palavra alterar significa variar. Então, a palavra alterar, você tem que sublinhar, né? Alterar, aumentar, diminuir, significa variar. Então, alterar é igual a variação. Veja bem que quilograma vezes metro por segundo já é a variação da quantidade de movimento, é o ΔQ. E 14 newton é a força. Queremos saber o ΔT. Então, qual é a equaçãozinha que a gente usa? Força vezes ΔT, que é impulso, é igual a variação da quantidade de movimento. Então, novamente, né? Uma força de 14 newton atuando sobre um objeto em movimento altera a sua quantidade de movimento em 7 kg vezes metro por segundo. Ele quer saber quanto tempo. Coloca os dados. Força, 14 newton. Alterar significa variação da quantidade de movimento. A unidade de quantidade de movimento é quilograma vezes metro por segundo. Então, o ΔQ, 7 kg metro por segundo. Ele quer o ΔT, que é o tempo. Então, força vezes ΔT igual a ΔQ, que é a variação de quantidade de movimento. Se eu quero ΔT, a força está multiplicando, passa dividindo. Então, ΔT é ΔQ dividido por F. Substitui os valores. ΔQ, 7, a força, 14. 7 dividido por 14 dá 1 sobre 2, 0,5 segundo. A alternativa correta é a letra D. 2. Para a mesma variação da quantidade de movimento, ou seja, para o mesmo impulso, qual a relação de força vezes tempo? Para o mesmo impulso, se a força está multiplicando o tempo, maior força, menor tempo. Esse fato é utilizado por boxeadores experientes, na tentativa de diminuir sobre eles os efeitos do soco. Então, para diminuir a intensidade da força sobre o rosto da gente, nós devemos aumentar o tempo de contato. Um boxeador experiente é capaz de recuar. Então, quando ele recua, o tempo de contato aqui aumenta. Então, por isso que quando você recua, a força aplicada ao rosto diminui, porque o tempo aumenta. O soco pode ser interpretado como uma força atuando sobre a parte do corpo do boxeador, a cabeça, por exemplo, ou o rosto. Então, aqui ele deu um exemplo. Ó. Se a força é 1.500 newton e o tempo é 0,08 segundo, então o impulso é 1.500 vezes 0,08 dá 120 newton. Então, para o mesmo impulso é força vezes ΔT. Um boxeador experiente é capaz de recuar ou escapar ou amenizar os efeitos do golpe. O soco pode ser interpretado como sendo uma força atuando num certo intervalo de tempo. Então, se ele recebe uma força de 1.500 newton, num tempo de 0,08 segundo, o impulso é o produto da força lá, força vezes ΔT. Então, 1.500 vezes 0,08, multiplicando aí, você vai perceber que vai dar um impulso de 120 newton vezes segundo. O boxeador é inexperiente, move-se na mesma direção do punho. Então, se ele mover na mesma direção, aí o tempo diminui e a força vai aumentar. É o que falou aqui, ó, diminuindo o tempo. Então, o que vai acontecer? Ó, se o tempo diminui, a força vai aumentar. A pergunta é, diminuindo o tempo pela metade de contato, o que acontece com a força? Então, se o tempo diminui da metade, a força aumenta do dobro, porque a força é inversamente proporcional ao tempo. Então, se o tempo diminui da metade, a força aumenta do dobro, porque o inverso de metade é o dobro. Se fosse o tempo diminui da terça parte, a força seria o triplo. Então, como o tempo diminuiu da metade, a força aumenta do dobro. Vamos provar isso num simulador, né?
Então, aqui nós vamos usar um ovo, ó, egg, ovo, vamos abandonar ele de 1 metro e vamos deixar ele cair numa superfície dura. Depois, nós vamos deixar cair numa superfície com espuma e depois deixar cair numa superfície, uma caixa com espuma. Um ovo abandonado a 1 metro, numa superfície dura. Vamos fazer a experiência. Drop egg aqui é deixar cair o ovo. Tá aqui, ó. Ovo de 40 gramas, abandonado de 1 metro e vai cair numa superfície dura. Vamos ver que o ovo vai quebrar, né? E vamos ver quanto tempo durou e qual a força aplicada. Olha lá, working, quebrou o ovo, né? Então, um ovo de 40 gramas, passando para quilo, dá 0,04 quilograma. Porque para passar de grama para quilo, divide por 1000. Ele foi abandonado a 1 metro, numa superfície dura. A velocidade, 4,4 metros por segundo. Quanto tempo durou o contato? 0,04 segundo. Então, o contato durou 0,04 segundo. Olha o tamanho da força, 44 newton. Então, o impulso aqui, tempo pequeno, vamos provar que o impulso é alto. Então, agora nós vamos colocar uma superfície com espuma, o tempo vai aumentar e a força vai diminuir. Mudar as condições, vamos colocar aqui, uma superfície com espuma, pequeno ovo, abandonado de 1 metro, só que agora ele vai cair na superfície com espuma, ele não vai quebrar. Por que não? Então, se ele não vai quebrar, é porque a força vai diminuir o tempo de contato com a espuma. Demora, né, gente? Quando você cai na espuma, fica em contato maior com a espuma e machuca menos, né? Então, a força vai ser menor. Uma superfície com espuma, o mesmo ovo, né, 40 gramas, abandonado de 1 metro, só que vai cair agora na superfície com espuma, macia. Então, o tempo vai aumentar e a força vai diminuir. Vamos ver se é verdade. Olha lá, não quebrou o ovo. Save egg. Egg save, né? O ovo não quebrou. Veja bem que o tempo agora é só 0,04 segundo. O outro era quanto? 0,004. Então, o tempo agora aumentou e a força diminuiu. Então, quando ele colide com a superfície espumada, o tempo de contato aumentou 0,04. Então, aqui deu 4 centésimos de segundo, porque tem 2 casas aqui depois da vírgula, para atingir o 0,4. Para chegar ao 0,4, você conta 2 casas, 1, 2. Então, o tempo aumentou e a força diminuiu, por isso que o ovo não quebrou. Superfície dura. Na superfície dura, o ovo quebrou. Olha lá a força agora, 44 newton. E o tempo, o anterior era 4 centésimos, que é 4 milésimos. Por que 4 milésimos? Porque depois da vírgula tem 1, 2, 3 casas. Então, o tempo diminuiu, 0,04 segundo, e a força aumentou. Por o mesmo impulso, se o tempo diminui, a força aumenta, por isso que o ovo quebrou na superfície dura. Então, na superfície dura, o tempo de contato aqui é pequeno, 0,04 segundo, menor tempo, maior força. Por isso que o ovo quebra. Agora, se for uma superfície com espuma, olha lá, maior tempo, a força diminui. Vamos colocar uma caixa de espuma. O tempo vai aumentar, a força vai diminuir mais ainda. Então, a caixa com espuma. A caixa com espuma. O tempo dobrou, que era 0,04, agora é 0,08, e a força foi dividida por 2. Caiu para 2,2 newton. Então, é o que está perguntando no exercício, né? Se o tempo reduzido pela metade, a força tem que dobrar. Então, 0,08 é o dobro de 0,04. Aí a força foi a metade, deu 2,2 newton. Na superfície com espuma, o tempo é 0,04, 4 centésimos, e a força é 4,4 newton. O tempo é a metade, 0,04, e a força é o dobro, 4,4 newton. Então, na superfície espumada, o ovo não quebra. Só que o tempo de contato é a metade e a força é o dobro. Por quê? Por mesmo impulso, se o tempo reduz a metade, a força dobra. Na caixa, olha lá, o tempo dobrou e a força foi dividida por 2, provando assim no experimento que a força é inversamente proporcional ao tempo.